Som. Paz do Senhor, gente. Quem está feliz aqui nessa noite? Eu quero saber quem realmente está feliz aqui nessa noite. Aleluia. Convido a todo mundo a abrir as vossas Bíblias. No livro do Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 21, no versículo 18. Quero agradecer ao Badias que me pegou de surpresa. Deus abençoe sua vida. Uma grande referência para mim, para todo mundo que está aqui. Amém. Quero agradecer também a todos vocês que vieram aqui. Sabe, é tão lindo ver essa quantidade de pessoas numa sexta-feira, onde a gente chegou cansado, porque não sei a tua, meu irmão, mas a minha foi cansada, a minha semana foi cansada. E tu podia estar agora na tua casa, tu podia estar sentado no teu sofá, assistindo Netflix, conversando com a varoa, mexendo no Instagram, mas tu está aqui. Mas tu não veio aqui porque tu simplesmente decidiu vir aqui. Tu veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe neste lugar. E Ele tem uma palavra preparada para você aqui nessa noite. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 18, vai dizer assim: de manhã, cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou imediatamente? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Amém? Pode ficar à vontade, meu irmão. Acho que pode sentar. Trazer uma palavra muito rápida aqui, bem objetiva, aquilo que Deus tocou no meu coração de ser transmitido aqui para vocês. Meu irmão, eu quando começo a ler a Bíblia Sagrada, eu tenho uma paixão muito grande pelo Novo Testamento. É claro que o Antigo Testamento vai nos trazer muitas lições importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus. Só que o Novo Testamento em si, ele tem um espaço reservado no meu coração, porque vai falar da história em que Jesus Cristo esteve peregrinando sobre a terra, no momento em que Ele esteve na terra, no momento em que Jesus veio sobre a terra. Mas o que não podemos ignorar é que muitos vejam o lado espiritual de Jesus, o lado divino de Jesus, vendo Ele como Filho de Deus. Só que a gente também não pode ignorar a parte que Ele foi também um ser humano. Ele veio na terra como um ser humano, como filho de Maria. Ele veio na terra como um ser humano, Ele caminhou como um ser humano, Ele trabalhou como um ser humano, Ele chorou como um ser humano, Ele viveu como um ser humano, Ele pregou como um ser humano, mas Ele morreu. Só que Ele morreu como um ser humano, mas Ele ressuscitou como Filho de Deus, para salvar as nossas vidas. E é isso que eu acho lindo na história de Jesus Cristo, porque Ele veio na terra também para nos mostrar que Ele veio como ser humano e nos trazer essas lições tão importantes para nós, para que nós venhamos se identificar com aquilo que Ele viveu aqui na terra. E a Bíblia vai nos falar em Mateus, no capítulo 21, no versículo 18, em que Jesus estava num caminho de Betânia para Jerusalém, quando Ele estava com fome. E Ele avistou uma figueira na beira do caminho. E quando Ele avistou essa figueira, Ele viu que essa figueira tinha muitas folhas. Meu irmão, para que você consiga entender o que eu quero dizer aqui nessa noite, uma figueira, quando ela vai apresentar os seus frutos, primeiro ela dá fruto, para depois as folhas. Se você procurar entender sobre a figueira, você vai ver que primeiro ela apresenta fruto, para depois as folhas. Então, consequentemente, quando você vê uma figueira cheia de folhas, você vai pensar que ela tem fruto. E foi isso que Jesus, caminhando na beira do caminho,
Naquele momento avistou uma figueira cheia de folhas. Ele pensou, com certeza deve ter fruto. E quando chegou nela, ela não tinha nada para apresentar. Ela só tinha folha. Ou seja, era uma árvore, uma figueira simplesmente de aparência. Ela só tinha aparência para mostrar, não saciava a fome, não podia fazer nada para Jesus. Por quê? Porque ela só tinha aparência. E sabe qual é o problema? É que tem muita figueira dentro da igreja que só tem folha para apresentar, mas não tem fruto para saciar a fome de pessoas. Sabe, Jesus chegou para aquela figueira pensando que ele poderia saciar a sua fome, só que ele só viu folha, ela não tinha nada para apresentar, só tinha aparência, mas não tinha a essência. Só que lá em 1 Samuel capítulo 16, Deus vai falar com Samuel e vai falar o seguinte: ei Samuel, eu não olho como o ser humano vê, eu não olho o que está por fora, eu não olho folha, eu vou ver fruto, eu olho o coração. E eu acredito que veio pessoas aqui, que Deus está olhando os corações aqui nessa noite. Deus está procurando fruto em você, para você saciar a fome de alguém. Sabe, é muito fácil você colocar a Bíblia debaixo do braço, sentar no banco, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, e falar: eu sou cristão. Só que é muito difícil você saciar a fome de alguém com o fruto do Espírito Santo. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou simplesmente para carregar um título como cristão. Deus te chamou para carregar o evangelho, para carregar a essência, para carregar a presença dentro de você. E quando eu comecei a ler mais sobre esse texto e procurar sobre fruto e figueira, eu comecei a ler, meu irmão, lá em João capítulo 15, onde vai nos falar que Jesus fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo aquele que não produz fruto, ele corta e joga fora. Mas aquele que produz fruto, ele poda para produzir mais frutos. Aí eu comecei a pesquisar o que era o processo da podagem. O que é essa podagem que Jesus está falando? Por que ele poda? Sabe por quê, meu irmão? Uma árvore muitas das vezes vai apresentar fruto que vai estar atrofiado, vai apresentar fruto aonde não vai amadurecer, aonde vai produzir fruto, aonde não vai simplesmente servir para nada. Aí sabe qual é o processo da podagem? Ele vai lá e corta aquele fruto, para que no lugar daquele fruto cortado, venha nascer um novo fruto, que venha amadurecer. Sabe, o processo da podagem é simplesmente cortar aquele fruto atrofiado, para que venha nascer um novo fruto, para saciar a fome de alguém. Basicamente, se eu perguntasse por uma árvore como é que era o processo da podagem, eu tenho certeza que ela ia falar que era um processo dolorido, porque ela é cortada, porque ela é ajustada. Mas sabe de uma coisa? O processo da podagem muitas das vezes é dolorido, e muitas das vezes a gente passa por uns processos doloridos. Muitas das vezes a gente chega aqui numa sexta-feira cansado, todo dolorido, falando: Deus, porque eu estou passando por isso? Aí Ele está te falando: eu estou fazendo o processo da podagem, para que tu venha produzir fruto na minha presença, para que tu venha alimentar vidas, para que tu venha ser um canal na vida de alguém. Sabe, a gente passa por tristeza, meu irmão, a gente passa por momentos difíceis. Eu quero encerrar minha palavra aqui, porque já passou meu tempo. A gente vai passar por momentos difíceis aqui na terra, mas calma, que é o processo da podagem, porque através da sua vida, Deus vai te usar para ser um canal de bênção na vida de alguém. Sabe, agora que eu quero encerrar com essa passagem aqui, que Deus falou fortemente no meu coração. Jesus estava passando na beira do caminho, avistou a figueira, ela não tinha nada para apresentar. Aí sabe o que ele fala? Essa figueira seca, e na hora, meu irmão, a figueira seca, imediatamente. Aí eu comecei a refletir com aquilo, e Deus falou algo muito forte no meu coração. Jesus estava voltando, e quando ele estava voltando no caminho, ele avistou uma figueira. Ela só tinha aparência para apresentar, ele secou ela. Mas como assim, Felipe? Eu não entendi. Sabe, vai ter um dia, que eu não sei, que o Obadias não sabe,
que o Gibla não sabe, que o Max não sabe, que ninguém daqui sabe, em que Jesus vai estar voltando no caminho. Meu Deus. Vai ter um dia em que tu não sabe, nem os anjos do céu sabem, em que Jesus vai estar voltando no caminho. Aí ele vai te ver na beira do caminho, e se tiver somente folha para apresentar, tu vai ficar, tu vai secar. É por isso que Deus te chamou aqui nessa noite para te dizer: produz fruto, meu filho, enquanto é tempo. Produz fruto enquanto eu não volto. Produz fruto enquanto eu ainda não estou passando na beira do caminho. Eu entrego essa mensagem em nome de Jesus. Amém.